nos chamaste para ti, nos remiste, somos teus, tuas propriedades. Agradecemos por isso. Também agradecemos porque nesta manhã podemos novamente estar diante da tua palavra santa, palavra que consola, que corrige, que orienta. Por isso pedimos, fala conosco neste momento, Senhor. Fala aos nossos corações. Revela-nos a tua vontade. Derrama sobre nós o teu Espírito. E com o teu Espírito conduze tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, era quinta-feira. Jesus estava no cenáculo, um lugar em que ele e os seus discípulos se reuniram para a última ceia. Jesus passava aos seus discípulos suas últimas instruções, porque afinal, logo mais, no jardim de Getsemane, ele seria preso e iniciaria a sua paixão. Ele passava para os seus discípulos as suas últimas instruções. Falou para eles sobre a casa do Pai, o céu, para onde ele iria preparar lugar para os seus amados discípulos. Falou sobre a sua segunda vinda, ele disse: eu vou voltar. Falou sobre a promessa do Espírito Santo, que ele derramaria sobre os seus discípulos. Celebrou a ceia com seus amigos, lavou os pés daqueles homens num gesto de humildade, e nesse feixe de benditos ensinamentos, Jesus também falou sobre um assunto muito importante: oração. A oração é um dos maiores privilégios que os filhos de Deus têm. Poder, por causa da sua fé em Jesus, de falar com Deus. Um poder que muita gente despreza. Eu percebo que é mais fácil falar sobre oração do que efetivamente ter vida de oração. E eu queria hoje elencar com você 4 ensinamentos de Jesus sobre a oração. 4 verdades a respeito da oração. E essas verdades constam num versículo apenas desse longo discurso de despedida que Jesus fez junto aos seus discípulos. Eu peço que a Laura, por favor, coloque essa palavra para nós. João capítulo 14, versículo 13. Isso é palavra de Jesus que disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu vou repetir. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Primeiro ensinamento de Jesus sobre a oração: a abrangência ilimitada da oração. Veja o que diz no comecinho do versículo: e tudo quanto pedirdes. Jesus não colocou limites no alcance da oração. Podemos apresentar a Ele nossas necessidades, nossos desejos e nossos propósitos. Para Ele, não há coisa ou causa
demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Podemos ser ousados e apresentar a Deus aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos a um ídolo mudo, mas ao Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono, tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Ouse apresentar grandes pedidos a Deus. Ouse colocar diante dele o impossível dos homens. O que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode realizar, Deus pode. Portanto, o primeiro ensino de Jesus sobre a oração é o alcance, a abrangência ilimitada dela. Quando oramos a Deus, nós oramos a alguém que pode tudo. E Ele pode interferir no curso da história da sua vida. Ele pode. Ele tem esse poder. Porque eu creio nisso. É porque eu tenho vida de oração. Segundo ensinamento de Jesus a respeito da oração, é a mediação eficaz da oração. Veja o que diz ali: e tudo quanto pedirdes, em meu nome. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Nós não oramos fiados nos nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos daquele que media a oração. Nós oramos em nome de Jesus. Ele tem os méritos, por isso ele media a oração. Quando na sexta-feira da paixão, Jesus entregou o seu espírito e morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo de Jerusalém separava o templo de um lugar especial, um recinto especial chamado de Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde estava a Arca da Aliança e onde entendia-se ali habita Deus. Quando o véu se rasgou, é como se Deus dissesse para as pessoas: não tem mais nada que separa vocês de Deus. O véu que antes separava, agora já não separa mais. Agora você tem acesso a Deus. Não precisa mais de sacerdotes que façam essa intermediação. E como é que nós temos acesso a Deus? Pela mediação de Jesus, o único mediador que faz mediação eficaz. Ele faz a ponte entre nós e Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Nós podemos falar com Deus e ser ouvidos e atendidos por Deus por causa da nossa fé em Jesus. Nós nos achegamos a Deus falidos, mas Ele tem todo o crédito. Chegamos à sua presença fracos, mas Ele tem toda a força. Chegamos a Ele não em nosso próprio nome, mas em nome de Jesus. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que ouve a oração e que responde à oração. Deus.
Não é a oração que é poderosa, nem quem ora que tem poder, mas aquele que media a oração, que faz a ponte entre nós e Deus, o Senhor Jesus. Terceiro ensinamento de Jesus sobre a oração: a promessa segura da oração. Veja o que diz ali: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Já estive com pessoas enfermas, me ofereci para orar com elas. Posso orar com você? Mal não faz. Não, então não vou orar. Quando nós vamos orar, nós precisamos ter uma certeza que aquilo que nós estivermos pedindo para Deus em nome de Jesus, isso Ele fará. Se nós não temos essa certeza, então não adianta nem perder tempo orando. Essa confiança absoluta no poder de Deus em ouvir e atender nossa oração é premissa básica para que possamos dirigir nossa prece a Deus. Aquele que nos ensina a orar, Jesus, promete ouvir nossa oração e garante que nos atenderá. Sendo assim, orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É conectar o altar da terra ao trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme a sua vontade, escolheu livremente agir pelo seu povo por meio da oração. Tiago, irmão do Senhor, lá no capítulo 4, versículo 2, diz: nada tendes, porque nada pedis. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia. Ele não é homem para mentir. Ele disse que fará. Então Ele fará. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Repito, o Senhor prometeu que faria. Ele vai fazer. Em quarto e último lugar, o ensinamento de Jesus sobre a oração fala do propósito, a razão maior da oração. Veja o que diz ali: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Agora, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito da oração: que o Pai seja glorificado no Filho. Sabem, talvez possa até parecer estranho isso que eu vou dizer, mas o fim último da oração nem é o bem do homem, mas sim a glória de Deus. Quando o Senhor atende às nossas petições e às nossas súplicas, o Pai, Deus, é glorificado. A oração não é antropocêntrica, não é o homem que está no centro, ela é teocêntrica. Deus está no centro da oração.
A oração não visa exaltar o homem, mas a Cristo. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Na mesma medida em que as nossas necessidades são supridas em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado. Na mesma proporção em que apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma e encontramos nele resposta, a bênção que vem do céu para nós retorna para o céu como um tributo de louvor ao Pai, o único que é digno de toda honra e toda glória. Por essas 4 razões, irmãos, porque o Pai é glorificado na oração, porque Jesus garante que vai ouvir e vai nos atender, porque Jesus, em quem cremos como nosso Senhor, faz a mediação entre nós e Deus, e porque Deus tem poder ilimitado e não há nada que Ele não possa fazer. Por tudo isso eu convido você, ore, não deixe para depois, ore diariamente, coloque a oração no começo do seu dia, no fim do seu dia, ore, é um privilégio que nós temos, um direito que nós temos por causa da nossa fé em Jesus. Livre acesso ao Todo-Poderoso, cujos olhos estão abertos para nos enxergar, cujos ouvidos estão prontinhos esperando para nos ouvir, e cujas mãos estão estendidas para nos segurar. Ore. Esse é o desafio da palavra de Deus para nós hoje, e rogamos que Ele nos ajude a colocar em prática o seu ensino. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.